Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ira Carvalho, professora de matemática, e vou trazer nesse vídeo um pouquinho mais sobre operações com notação científica, tá bom? Então aqui vamos falar sobre soma e subtração, né? Eu vou trazer alguns exemplos de como pode aparecer nas nossas atividades, nas nossas questões, tá bom? Primeiro aqui eu tenho o nosso exemplo aqui, nosso exemplo A, tá bom? Então aqui observamos os expoentes, então aqui tá com a mesma base, aqui o expoente, né, são iguais. E nós vamos, nesse caso, somar o nosso número aqui. Então, o 6,3 vai ser somado com o 9,6. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Então, vou ter 6,3 somado com 9,6. Lembrando-se que na soma de decimais, subtração, nós temos que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? E aqui eu vou somar 3 com 6, eu terei 9. E aqui eu vou somar também 6 com 9, eu terei 11. E vírgula embaixo de vírgula, então a minha vírgula fica após o 11. E aqui a nossa conta, né, esse número, essa parte numérica, né, esse número, essa soma desse número deu 11,9 vezes, né? Agora vamos repetir a base, que é 10. Olhar os expoentes, temos 3. Então, se você ver no nosso vídeo anterior, né, se a gente dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, vamos ver que na notação científica não podemos ter valor maior que 10 e menor que 1. Então, nós precisamos dar um jeitinho para esse 11,9 ficar um pouquinho menor. E para isso, eu posso deslocar a minha vírgula. Ela não está aqui depois do 11? Então, eu vou deslocar ela para aqui, para depois do 1. Então, ela vai ficar 1,19 vezes 10. Agora, uma parte importante. Se eu desloquei a vírgula, né? Então, aquele 11,19, ele ficou menor, né? Eu tive que diminuir ele. Então, se eu diminuir ele, eu tenho que aumentar o meu expoente, ok? Então, aqui eu vou somar mais 1, e o meu expoente agora vai ser 4. Porque eu desloquei a vírgula para o lado esquerdo. Aqui, como o número tem que ficar maior que 1 e menor que 10, então 9, quantas casas decimais forem necessárias, né? Então, eu não posso deslocar a vírgula 2 casas decimais. Aqui eu não posso ter 0,119. Aqui já é o suficiente, ok? E quando eu aumento o expoente, aqui o meu expoente teve uma alteraçãozinha, né? Então, quando eu aumento o expoente, eu diminuo o número e vice-versa. Se eu diminuo o número, também eu tenho que aumentar o expoente, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. A letra B. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu expoente e vou observar que ele aqui, ó, eles são iguais. Então, eu vou simplesmente somar essa parte numérica aqui, o meu número, né, que no vídeo anterior eu dei o nome desse número de A. Então, eu vou colocar 2,9 somado com 6,5 e 9 mais 5, 14. 4 vai em 1. 1 mais 2, 3. 3 e 6, 9. Então, vírgula embaixo de vírgula. Então, esse meu valor aqui é 9,4 vezes 10 elevado a 4. Aqui, nós não precisamos fazer alteração nem na parte do número, nem na parte da potência. Por quê? Porque o 9,4 está menor que 10. Está maior que 1 e menor que 10. Então, aqui nós não precisamos alterar nada. Tá tudo certinho. No nosso próximo exemplo, aqui, nós temos 14,2 menos 4. E aqui a gente completa com 0, somente para nos ajudar, né, a resolver essa subtração. E aqui a nossa subtração, aqui eu vou ter 2 menos 0,2, vírgula, né, que é vírgula embaixo de vírgula, 4 menos 4, 0. Então, aqui eu vou ficar com 10,2.
10,2, eu vou colocar aqui 10,2 vezes 10 elevado na menos 2. Só que aí nós temos um problema. Vamos observar que o meu 10 aqui, né, esse 10,2, ele é maior do que a propriedade nos permite. Ele diz que o número tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, para isso, eu preciso deslocar a minha vírgula novamente. Então, meu número vai ficar 1,02 vezes 10. E aí, o que eu faço? Eu não diminuí o meu valor numérico? Ele era 10,2, agora ele é 1,2. Então, eu preciso somar aqui no meu expoente 1. E fazendo essa continha aqui, você deve 2, né? E você paga 1, então você ainda fica devendo, concorda? Só que sua dívida diminuiu. Então, você vai ficar devendo 1, vai ficar menos 1. Então, aqui no nosso próximo exemplo, o D, a letra D, então eu vou ver que eu tenho 35 vezes 10 elevado na 6, ó, 6. E aqui eu tenho 7,1 vezes 10 elevado na 7. Então, aqui nossos expoentes são diferentes. Aqui nós temos que prestar um pouquinho mais atenção e ter um pouquinho mais de cautela. Primeiro, eu tenho que deixar os expoentes iguais. Segundo, esse 35 aqui, ele não pode existir, porque tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, eu vou escrever aqui essa minha operação, 35 vezes 10 elevado na sexta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse número no número menor. E para isso, eu vou escrever ele aqui embaixo novamente. 10 elevado na 35 elevado 35 vezes 10, né? Elevado na sexta. Para mostrar aqui. Se aqui a vírgula está após o 5, eu vou deslocar ela uma casa. Então, eu vou diminuir esse número aqui. Então, ele vai ficar 3,5. Era 35 e eu desloquei uma casa decimal para a esquerda. Então, agora que eu fiz esse movimento com a vírgula, esse 6 aqui, na potência aqui, o expoente para de existir, e eu vou ter 3,5 vezes 10 elevado na 7. Por quê? Porque quando a gente diminui o número, não é isso? A gente aumenta o expoente, tá bom? Então, agora eu vou ter 3,5, não é isso? Somado com 7,1. Vezes, aqui, né? 10 elevado na 7. Que eu vou resolver dentro do parênteses. Então, aqui eu vou ter 9,6, fazendo essa continha. Então, eu vou ter 9,6 vezes 10 elevado na 7. Chegamos aqui, então, no nosso último exemplo. E note que temos expoentes diferentes e temos um valor muito grande aqui, 255. Então, eu vou reescrevê-lo aqui, 255 vezes 10 elevado na quinta. Por quê? Porque nós precisamos modificar esse valor, tá bom? Então, aqui eu preciso que esse expoente que está 5 se torne 7. E para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou deslocar a vírgula duas casas. Então, eu tenho esse 255, né, que é 255, e sabemos que a vírgula está após o 5 aqui. Então, eu vou deslocar duas casas decimais, então, 1, 2, e ele vai vir para trás do 2. Então, vai ficar 2,55 vezes 10 elevado o quê? Aqui eu somo 2. Por quê? Porque eu andei duas casas decimais. E quando a gente diminui o número, a gente aumenta o expoente. Então, vai ficar 2,55 vezes 10 elevado na 7. Então, esse aqui é o nosso novo valor. Então, vai ser 2,55 vezes 10 elevado na 7 menos 1,55 vezes 10 elevado na 7. E aí, agora, nós vamos fazer essa subtraçãozinha, né? Vamos 2 menos 1,5, 2,55. Vamos retirar 1,5. Podemos completar aqui com 0 isso, porque não altera o valor do decimal, quando você coloca 0 à direita do número. Então, vou fazer 5 menos 0, 5. 5 menos 5, 0, a vírgula, e 2 menos 1, 1. Então, essa minha resposta aqui vai ficar 1,05 vezes 10 elevado na 7.
tá bom? Então, desde já, eu agradeço pelo carinho, pela atenção, tá bom? Curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim, para o canal, para o desenvolvimento desse novo projeto que estou fazendo, tá bom? Obrigado pelo carinho e tchau, tchau!